Shalom, bom dia. Vamos para o devocional da manhã? Glória a Deus. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Iremos ler do versículo 1 ao versículo 21. Vamos lá, fazer um estudo bem rápido. No mais, meus irmãos, regozijai-vos no Senhor. Escrevo-vos as mesmas coisas, não é penoso, mas para vós é segurança. Então o apóstolo Paulo já inicia esse capítulo pedindo para que os irmãos de Filipos se alegrem no Senhor. Estejam sempre alegres, constantemente no Senhor, independente das circunstâncias e da situação. Ele fala, escrever-vos as mesmas coisas não é ruim e nem dificultoso ou penoso, mas para vós é segurança. Então ele está indicando aqui que ele vai escrever algo que ele já falou para eles. Está dando um reforço. Olha a preocupação do apóstolo Paulo com a igreja de Filipos, em alertá-los sobre algo que eles já tinham alertado. Vamos ver o que é isso. Versículo 2. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, cuidado com a mutilação. A palavra cães aqui não é um animal, mas sim é uma palavra insultória, é um insulto para as pessoas ruins, pessoas que eles detestavam. E aqui ele fala, quem são esses cães? Os maus obreiros, as pessoas que se julgavam estar na obra a serviço de Deus, porém a qualidade deles era mal. Olha só, o apóstolo Paulo não falou isso à toa, porque o apóstolo Paulo tinha conhecimento na lei, tinha conhecimento na Torá, tinha conhecimento de todo o costume judaico, tinha conhecimento pleno também de todos os costumes, rituais, de tudo. E principalmente, ele também recebeu a revelação do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele começou a pregar o nosso Senhor Jesus Cristo e começou a combater os costumes judaicos religiosos que não serviam de nada. Eram simplesmente costumes criados pelos homens. E ele fala, ó, cuidado com essas pessoas. Vamos ver o porquê. E aí ele fala, ó, cuidado com a mutilação. Vocês vão ver o que é a mutilação. Versículo 3, porque a circuncisão somos nós. Olha só, então já começa a apontar o que é a mutilação. A circuncisão. Circuncisão era um ritual que eles faziam, uma ordem dada por Deus de circuncidar o filho ao 8º dia. Cortar o prepúcio de todo menino, de toda criança ao 8º dia. Então era uma forma de manter uma aliança com Deus. Aí ele fala, versículo 3, porque a circuncisão somos nós, que adoramos a Deus em espírito, e nos regozijamos em Cristo Jesus, e não temos confiança na carne. Então, havia ali homens que queriam que os crentes, os cristãos de Filipos, se tornassem, fazendo ritual, se tornassem judeus, fazendo ritual da circuncisão. Mas não precisava mais, porque nós somos agora, a nossa aliança é com Jesus Cristo, a nossa aliança com Deus é por intermédio de Jesus Cristo. Nós não precisamos nos sacrificar mais, fazendo rituais, ou entregando oferta de animal para perdoar nossos pecados, ou cortar o prepúcio do nosso corpo para poder, uma forma de aliança com Deus. A nossa aliança é no coração. Ele fala, porque a nossa circuncisão somos nós, que adoramos Deus em espírito e em verdade, e nos regozijamos em Cristo Jesus. Então, a nossa circuncisão é em Cristo Jesus. É por intermédio de Cristo Jesus. E não temos confiança na carne. As pessoas faziam aqueles atos de circuncisão para falar que eram religiosos e tinham segurança na carne deles. Mas pela carne todo mundo acaba pecando. Pela lei todo mundo continua pecando também. Por isso que todos nós temos que andar segundo Jesus Cristo. Cristo, ele cumpriu toda a lei. Em Cristo nós somos justificados por toda a lei. Versículo 4.
Embora eu também possa ter confiança na carne, se algum outro homem pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Versículo 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, no tocante à lei, um fariseu. Versículo 6. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. No tocante à justiça que está na lei, irrepreensível. Então o apóstolo Paulo, ele testifica assim, ó, olha só, se vocês se julgam conhecer a lei, eu muito mais, porque eu sou da tribo de Benjamim, eu sou hebreu dos hebreus, tocante à lei eu sou fariseu, eu estudei aos pés de Gamaliel, o maior professor, um dos maiores professores da escola de Israel. Então o apóstolo Paulo, ele tinha conteúdo, tanto das leis, dos costumes, mas ele percebeu que aquilo tudo era costumes religiosos, que prendia todos num regime de uma lei que mutilava eles, que destruíam eles. E ele falava que ele era rigoroso, tanto é que ele era perseguidor, era zeloso, rigoroso com tanta lei, irrepreensível. Ele fazia algo pela lei e perseguia a igreja e matava os cristãos. E ele reconheceu que aquilo estava errado. Versículo 7. Mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, reputei-as como perda por Cristo. Versículo 8. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Versículo 9. E seja achado nele. Não tenho a minha própria justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. Então o apóstolo Paulo, ele fala, eu não vivo mais sobre o regime da lei, eu não vivo mais sobre os costumes das leis judaicas, eu vivo pela fé de Jesus Cristo. Não sejam enganados pelos costumes religiosos, das leis judaicas. Vivam pela fé em Jesus Cristo. Foi Ele que se sacrificou por todos nós. Nós não temos mais que entregar sacrifício nenhum. Nós não temos mais que nos mutilar, nos entregar, nada. É somente o coração. A única coisa que nós temos que entregar é nosso coração e a nossa plena obediência a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo estava ali, ó. Ele escolheu orientar pela palavra, não pelos costumes religiosos, para libertar o povo dos costumes religiosos, ensinados por anos e anos erroneamente, para dominar o povo. Os costumes ensinados por anos e anos erroneamente foi só para dominar o povo, para viver no regime de uma lei autoritária, de uma lei dominadora. E Cristo veio para nos libertar. O apóstolo Paulo fala também que Cristo, ele foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, tenham cuidado com pessoas que usam a palavra distorcendo, usando versículos isolados para distorcer, para te dominar. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Por isso a importância que o apóstolo Paulo dá aqui sobre costumes. Para todos nós temos orientação pela palavra. Ele fala, ó, todas as coisas eu tenho como esterco, tudo aquele meu conhecimento eu tenho como esterco. E para poder ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo minha própria justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus. A justiça que vem de Deus pela fé. Todos nós temos que ter isso, esse conhecimento de Cristo. Amém? Que todos nós vemos examinar as Escrituras, que todos nós vemos examinar e viver pela fé em Cristo Jesus. Não seja enganado por pessoas. Viva pela palavra de Deus. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Shalom. Deus te abençoe.